Eu só começo a compor quando eu vou gravar, quando eu preciso. Eu não faço para deixar guardado, porque eu gosto de pão quente, eu gosto de fazer e comer, sabe? Na verdade, eu faço porque eu não tenho outra alternativa. Quando eu termino a turnê, eu me expus a uma exposição, um espionagem engraçado, tão grande. Viagens, hotéis, palcos. Quando termino, eu estou num estado de exaustão profundo. E não é apenas físico. É uma exaustão psicológica também. A meu ver, só uma música nova me traz a vida de volta, me salva, né? Então eu preciso fazer. E outra coisa, você vai ficando velho, tudo dói, sabe? Agora, enquanto você não acha. Mas quando você acha sobre o que trabalhar, no que trabalhar, aí nada mais dói, nada mais... Não existe mais nada. Você só pensa naquilo. 10% apenas de inspiração e 90% de transpiração. Porque se você não trabalhar muito, você não consegue. Nas primeiras músicas, eu penso, meu Deus, eu não vou fazer nunca mais essa porra. Não vou conseguir. Mas depois que você pega o jeito ali de novo, aí você vai e faz 15. Você já sonhou com música, com composição? Já. Eu já tive músicas que eu sonhei com ela inteira, assim, praticamente. E não esqueci. Porque quando ela vem para ser, você não esquece. Mas em geral eu esqueço. Mas às vezes ela deixa um resquício, entendeu? No pensamento. Se você pega o violão e com aquele resquício você vai caminhando e tal, tateando e acaba encontrando. Lembra de alguma específica? Cara, eu falando isso pensando se eu lembraria, Samurai, não é a música inteira, mas foi um princípio dela que é o... Não com a letra, mas essa melodia. Ai, quanto querer. Quando o Ronnie falou pra mim, Djavan, você gostaria que o Stevie Wonder participasse do seu disco? Quando eu tava gravando Luz lá nos Estados Unidos. Falei, óbvio. Aí, você tem uma música para ele participar? Porque o disco estava quase pronto já. Eu falei, não tenho. Mas eu faço hoje no hotel. Tudo na vida é motivação, né? Uma motivação como essa, meu amigo. Stevie Wonder participar, você vai deixar passar? Não, né? Aí fui pro hotel e sonhei nesse princípio. Aí foi isso que eu usei quando eu comecei a escrever a música dele e que no dia seguinte já trouxe ela pronta, sem a letra, evidentemente. Ele ouviu o disco, gostou, aí disse, e a música eu vou tocar, que eu vou gravar. Aí mostramos para ele, ele pegou a gaita, foi pro estúdio, começou a tatear ali, daqui a pouco saiu tudo aqui. Eu tenho algumas músicas que eu não dei luz para elas. Eu fiz, mas acabei não gravando, ou gravei e não gostei do resultado e não usei. Eu vou até mandar destruir tudo, porque na hora que eu morrer vai ser tanto disco póstumo que vai ser um horror. Eu tenho centenas de pedaços de música, porque eu estou compondo aqui e tal, por alguma razão aquilo me desinteressa. Aí eu abandono, jogo para lá e pego uma outra coisa. Não fico tentando fazer com que aquilo passe a ser interessante. Se eu me desinteressei, morreu. Agora eu não jogo fora. Oceano é uma música que comecei e a minha filha, Flávia, achou a música perdida, um pedaço apenas ela achou, ali no meio das outras. Ela me ligou, pai, achei um negócio aqui lindo, como é que você jogou fora e tal? Estava até em espanhol, porque eu comecei a cantá-la, em vez de em javanês, cantando num espanhol que eu inventei ali, só para conduzir a melodia. E me mostrou, eu gostei, aí fiz o Oceano, 5 anos depois. Você deságua em mim, eu oceano. Eu tenho 10 mil pedaços de músicas que me garantem já vários discos, porque... Agora, eu nunca recorro a isso, porque eu gosto mesmo de me perceber vivo. Usaram muito um verso meu para determinar que a minha letra, às vezes, era meio nonsense e tal. Por exemplo, açaí, guardiã, zum de besouro, um imã. Branca é a tez da manhã. Esse verso chegou a ser citado pelo Arthur Chechel, para nominar um prêmio que ele dava a coisas nonsense, a coisas assim estranhas. Para mim, não é nada nonsense, tem todo o conteúdo. Veja bem, não há nenhuma pessoa
que viva no norte do Brasil que não entenda que o açaí é a fruta que faz com que a subsistência daquelas pessoas esteja garantida, né? Porque é uma fruta abundante, barata e muito nutritiva e com ela se faz tudo. Por isso, açaí guardiã. Você já respondeu muitas vezes a questão das suas letras e tal, já defendeu muito o sentido, que elas têm sentido e tal. E eu acho que essa pergunta, de certa forma, ela cobre uma outra discussão mais interessante sobre o teu estilo de compor, sobre a tua poesia, mais de fazer mosaico de ideias, se é uma coisa que vem na tua intuição, que você falou, ou é trabalho de ficar procurando palavrinha por palavrinha. Por exemplo, uma música como Esquina de Hanoi. Um é par de dois, quer ver, verás. Irei a ti pra viver, depois morrer de paz. Você busca fazer uma música, digamos, com um conjunto de palavras distinto, um conjunto de palavras inusual. Às vezes você busca, no Esquina de Hanoi, por exemplo, você deu um bom exemplo. É exatamente isso. Na hora que eu estava fazendo, eu queria fazer uma música usando aquelas palavras de maneira distinta, porque na verdade são palavras que têm uma rítmica bacana e eu queria realmente fazer um samba distinto. O Esquina é um samba distinto. Mas as coisas são feitas do mesmo modo que sempre, de maneira natural, sem eu buscar ser assim ou ser assado. Eu sou aquilo. A minha vida não foi moleza desde o início, muito por causa do meu jeito de ser. Porque se eu pudesse ser diferente, eu seria. Quando o cara falou, já você tem que facilitar as coisas, o João Melo falou, você tem algum talento, mas a sua música é difícil, é complexa. É um versinho ali, outro acolá e um refrão. É isso que você devia fazer. Eu não entendia, porque o que eu fazia obedecia ao meu instinto musical. Eu não tinha como mudar aquilo. Como é que o menino tímido já cantava pra qualquer um, desde criança, se botasse pra cantar? Eu já vi você falar disso. Eu acho que isso não era meu, isso era de Deus. Uma coisa que já veio. Eu tinha que começar treinando desde cedo, entendeu? Eu era muito tímido, sim. Muito, muito, muito. Muito tímido também por causa da minha condição de ser negro, ter sido criado sob os olhares rigorosos da minha mãe de proteção, não querer que eu me expusesse, entendeu? Porque ela dizia que o negro, infelizmente, nem todos os espaços são feitos para os negros. Eu jamais diria isso hoje para os meus filhos. Não, você tem que ter todo o direito a todos. Briga pelo que você quiser. Vai onde você quiser, que é seu também. Minha mãe, né, tentando proteger, coisa de mãe e tal, dizia exatamente para eu me evitar alguns espaços. Eu fui criado sob uma atmosfera de cuidados, assim. Então a timidez vem um pouco disso, né? Como que era essa cena em Maceió de música? De música? Assim, tinha essa coisa hippie pegando, rolava droga, tinha um pessoal mais careta, ditadura em cima. Como que era a cidade assim, olha, naquela altura? Em Maceió, nessa fase, uma fase ainda muito incipiente, muito careta também, né? Eu tinha 16 anos. Eu tinha uma banda chamada LSD, onde a gente começou basicamente tocando Beatles. Eu conheci o estádio inteiro por isso, tocando batizado, toquei muito em fazenda, tocando em rodeio, tocando porra de coisa. Na minha banda, eu só descobri depois que já tinha 2 meninos que fumavam e cheiravam. Eu nunca consegui chegar perto. Maconha ali, acolá e tal. Não na época, só eu vim experimentar o primeiro baseado com 36 anos de idade, bem já velhinho, né? Eu estava envolvidíssimo com a Bossa Nova. Toda aquela dissonância da Bossa Nova, eu achava aquilo moderno e quase que inalcançável. Eu precisava ouvir muito para aprender alguma coisa da Bossa Nova, todas aquelas dissonâncias, aqueles acordes e tudo. Os Beatles usavam, quase na sua maioria das músicas, acordes perfeitos, que a Bossa Nova odiava. Os Beatles vieram mostrar para o mundo, ensinar ao mundo como usar acorde perfeito sem ser piegas, sem ser de maneira... agregando o valor da inteligência, porque tudo é uma questão de inteligência. O bom é que eu, ouvindo Bossa Nova e ouvindo os Beatles, eu consegui absorver esses 2 conceitos harmônicos, né? E a Bossa Nova, que era um movimento elitista. E eu disse uma vez, não sei se foi pro Menescal ou foi pro... Eles eram um pouco preconceituosos. Não tinha negro na Bossa Nova. O único era o Johnny Alf, que sofria um certo distanciamento, assim, porque os caras eram todos louros, bonitos e de olhos azuis.
Não estou falando mal disso, mas é um fato a ser esclarecido. A Bossa Nova tinha essa coisa naqueles apartamentos de Ipanema, a Nara Leão tinha o seu apartamento como o QG da Bossa Nova ali, e eram todos aqueles filhos de papai que eram realmente talentosos, indubitavelmente talentosos, mas que não tinha preto ali. Lá em Maceió, pessoas como eu, com a minha idade, que já estava vivendo praticamente a ditadura não mais no seu auge, mas quase no ocaso, assim, já partindo para o final, tinha como a cara da ditadura que o exército ia defender o Brasil dos comunistas que comiam criancinhas. Você não sabe como esse comiam criancinhas surtiu um efeito devastador. Comia criancinha, cara? Porra! E nego acreditava. Eu não acreditei nisso, não, mas eu estava envolvido com essas questões. Eu não sabia o que era ditadura. Eu não vivenciei as mazelas da ditadura que as pessoas do Rio e São Paulo, que fazia arte ou não, vivenciaram. Houve uma época que Maceió começou a pesar 500 toneladas na minha cabeça. Eu não tinha mais o que fazer ali. Eu não via perspectiva, eu não via futuro, eu achava que o meu destino tinha batido numa parede. Porra, eu não vou sair daqui se eu não sair de Maceió. E outra coisa também, eu sofria uma pressão muito grande dentro da banda, do LSD, porque as pessoas achavam que o que eu fazia era esquisito. Esse negócio esquisito me perseguiu muito tempo. Achava que era esquisito o que eu fazia, que não tinha pé nem cabeça. Aquilo me dava uma tristeza. Então, eu precisava sair de Maceió. Aí, vendi o pouco que tinha e saí de lá. Eu me via no Rio de Janeiro, sem conhecer ninguém, jovenzíssimo, sem nenhuma experiência, não conhecia o Rio, não tinha dinheiro, não tinha nada e não tinha o que fazer. Várias e várias vezes eu pensei em ir embora, voltar, né? Eu dizia, não volto de jeito nenhum, assim como eu estou, não volto. E aí, tinha até a Praça General Osório na época, antes da reforma, ela tinha vários arbustos, assim, com os bancos. Sentava naqueles bancos ali, escondido, para chorar. Todas as tardes. Foi um sofrimento. Você passa um tempo até mais ou menos ser apadrinhado por ele. Você fica amigo desse pessoal, Caetano, da Gal e tudo mais, né? Todos, Bethânia, Roberto Carlos, Chico, Caetano, Gil, todos eles, curiosamente, me procuraram. Eles foram muito importantes no quesito, tipo, me tirar do obscurantismo para uma luz qualquer, né? O Chico me ligou e disse, Djavan, bom, depois de eu duvidar centenas de vezes que era ele que estava falando, vamos a Cuba? Ah, eu achei que era realmente sacanagem, porque não tinha relação diplomática do Brasil com Cuba na época. Não se ia a Cuba. Mas, enfim, era ele, e fomos e ficamos parceiros, fizemos alumbramento, cantamos a Rosa dele no meu disco e tal. Depois a Bethânia me pediu música, o Roberto Carlos me pediu música. Eles ratificaram meu nome para o cenário musical. Porque eu sofria de um mal muito terrível para um menino muito jovem. Eu era contestado por todas as pessoas que poderiam abrir portas para mim. A primeira coisa que dizia, essa música é muito estranha, muito difícil. Você devia facilitar as coisas. O aval dessas pessoas me tirou um pouco esse peso das costas, né? Eu me lembro exatamente quando aconteceu o pulo do gato. Até o Luiz, por exemplo, até o Seduzir, eu não vendia praticamente nada. Eu comecei a vender um pouquinho mais no alumbramento, chegou a 30 mil, o Seduzir chegou a 60 mil, mas o disco que deu o salto mesmo foi o Luiz. O Luiz vendeu 500 mil. Isso era impensável para uma pessoa que fazia a música que eu fazia na época. Eu passei de uma vida onde eu tinha dificuldade com aluguel, pagar luz, pagar água, com todas as dificuldades que todo mundo tinha, num bairro periférico, como era a Vila Isabel. Passei disso para morar numa mansão na Barra da Tijuca. Uma mansão que eu nem podia comprar, porque eu não tinha dinheiro para tanto, mas o cara gostava tanto de mim que me vendeu fiado a mansão. Essa metamorfose, ela abrange
pontos assim muito engraçados. Minha sobrinha Messia, quando eu passei a fazer esse sucesso todo, ela não queria mais andar de ônibus, que era minha sobrinha. Você entende? Quer dizer, ela afeta tudo que está à sua volta. E é um horror essa metamorfose, porque você passa de ter todas essas dificuldades para ter tudo aos pés. Eu passei a ter tudo com facilidade. Eu tinha o carro que eu quisesse, eu morava nessa casa que eu nem queria, mas me caiu aos pés. Eu tinha tudo. E isso não é uma coisa nem positiva nem saudável. É preciso, como antídoto, que você tenha uma família concreta. É a família que segura a cabeça do indivíduo que cai nessa situação. Se eu não tivesse uma família, eu tinha despirocado. Muita gente despiroca por isso.